Morreu hoje em Londres, aos 87 anos, a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. Foi a primeira e única mulher a comandar o país e permaneceu no cargo durante 11 anos seguidos. O estilo inflexível rendeu o apelido de Dama de Ferro. De Londres, Renato Machado relembra a importância de uma das figuras mais marcantes da segunda metade do século XX. Margaret Thatcher, de tal maneira, marcou a política britânica no final do século XX, de 79 a 90, que o Reino Unido se refere a esse período como a Era Thatcher, ou os Anos Thatcher, uma fase da história. Thatcher era deputada por Londres e sempre foi uma combativa parlamentar de ideias conservadoras. Bem conservadoras para a época, aliás. Era o final dos anos 70, uma enorme crise econômica ameaçando os países industrializados e o crescimento mundial. Para se impor como candidata num partido de longa história de líderes carismáticos como Macmillan e Churchill, Thatcher tentou falar para os eleitores mais simples, das periferias. Adotou a postura de mãe de família firme e conhecedora dos problemas do dia a dia. Aos poucos, virou ídolo do eleitorado feminino que queria subir na vida. E os conservadores, mais antigos ou contrários ao feminismo, não resistiram à eloquência e à obstinação da candidata. Thatcher combateu a inflação, as greves e os sindicatos, sobretudo os mineiros, que a enfrentaram durante mais de um ano, ameaçando a produção de energia num inverno rigoroso. Ela estocou carvão, resistiu e ganhou. Flexibilizou as leis trabalhistas, privatizou estatais que perdiam dinheiro e abriu caminho para que Londres se tornasse um centro financeiro mundial. Margaret Thatcher defendeu vigorosamente uma aliança política e estratégica com o então presidente americano Ronald Reagan. A reeleição em 83 veio facilmente depois de uma guerra distante daqui, mas próxima do sentimento dos britânicos, a Guerra das Malvinas contra a Argentina. Com a vitória, Thatcher mostrou no poder a força das ideias conservadoras contra uma oposição cada vez maior. Em 84, Thatcher sobreviveu a um atentado cometido por terroristas irlandeses do IRA. Uma bomba explodiu no hotel em que a primeira-ministra estava hospedada, na cidade de Brighton, deixando 5 mortos e dezenas de feridos. Quando assumiu, a inflação e o desemprego lançavam sombras sobre o país. Ela adotou uma rígida política de corte de gastos. Seus principais legados foram a política econômica que facilitou aos ingleses a aquisição da casa própria, a garantia do livre mercado e o surgimento de uma classe média que a apoiou em peso nas eleições parlamentares de 87. O combate sem trégua à esquerda europeia com as políticas que hostilizavam os sindicatos reduziu sua popularidade, quando a economia dava sinais de fraqueza. Seus adversários criticavam a política externa. Thatcher era contra as sanções à África do Sul no tempo do apartheid e se alinhava com os Estados Unidos em tudo. Sua popularidade caiu quando o mundo entrou em recessão. Os juros subiram e Margaret Thatcher perdeu o apoio do partido. Deixou o poder em 90. Ganhou o título de Baronesa Thatcher. Para todos, sempre vai ser a Dama de Ferro. O estado de saúde de Margaret Thatcher vinha piorando nos últimos tempos. E a morte repercutiu no mundo inteiro. Quem mostra é a correspondente Cecília Malan. Foi neste hotel no centro de Londres que Margaret Thatcher passou os últimos meses. Hoje de manhã, os filhos Mark e Carol confirmaram a morte em decorrência de um derrame cerebral. Thatcher tinha se afastado da vida pública em 2002 por recomendação médica. A saúde já estava debilitada e apresentava sinais de demência. O marido Dennis, companheiro da vida toda, morreu 1 ano depois e Thatcher se isolou ainda mais. A notícia da morte da Dama de Ferro repercutiu entre políticos de todas as ideologias. Mikhail Gorbachev, o último líder da extinta União Soviética, que Thatcher ajudou a desmantelar, escreveu na sua página na internet. A palavra dela tinha peso.
Para o presidente americano Barack Obama, o mundo perdeu uma defensora da liberdade e os Estados Unidos uma amiga fiel. A atriz Meryl Streep, que interpretou recentemente a Dama de Ferro no cinema, lembrou que Thatcher abriu o caminho para outras mulheres na política. Na Grã-Bretanha, a morte da ex-primeira-ministra foi destaque absoluto na imprensa. A rainha Elizabeth II ficou entristecida com a notícia e enviou uma mensagem particular à família de Thatcher. O atual primeiro-ministro, o conservador David Cameron, lembrou que o país perdeu uma patriota, uma inspiração que será lembrada pelas batalhas políticas que enfrentou. O líder da oposição trabalhista, Ed Miliband, disse que discorda em grande parte da política dela, mas que respeita a força pessoal de Thatcher. O presidente do Sinn Féin, no braço político do exército republicano irlandês, Gerry Adams, foi duro. Afirmou que durante o tempo em que foi primeira-ministra, Thatcher fez muito mal à classe trabalhadora britânica e também às pessoas na Irlanda do Norte. Na residência oficial do primeiro-ministro britânico, a bandeira está a meio mastro. A cena se repete no parlamento e no Palácio de Buckingham. O governo britânico confirmou que Margaret Thatcher terá um funeral com honras militares aqui na Catedral de São Paulo, no centro de Londres. Mas respeitando um pedido dela feito ainda em vida, não haverá velório aberto ao público e a cerimônia de cremação será particular. A presidente Dilma Rousseff lamentou a morte de Margaret Thatcher.